Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia em que eu confesso para vocês que eu tive que fazer exercícios respiratórios, me acalmar para poder conversar com vocês sobre as imagens que eu vou mostrar aqui no nosso espaço de hoje e que eu estou com muita apreensão, imaginando aqui se elas serão mostradas ou não para a maior parte do povo brasileiro, porque elas contrastam com esse tempo todo que a gente está vivenciando no nosso país, de muitas perdas, muitas tragédias, muitos sofrimentos, e agora, instantaneamente, com o sofrimento que a gente está comungando, né, todos nós, ao vermos as imagens que estão acontecendo, que estão sendo feitas da tragédia na Bahia, em Minas Gerais, em Tocantins, enfim, em várias cidades aqui do nosso país que já vitimaram mais de 650 mil pessoas que foram atingidas de alguma maneira por essas enchentes, com perda dos seus bens, perda das suas casas, perdas dos seus objetos, das suas identidades e algumas pessoas com a perda de alguns parentes, algumas pessoas amadas, né? E a perda também da sua saúde. Nós estamos vivendo um momento muito complicado e nós estamos vendo que num país como o nosso, que é uma república que deveria ter um presidente funcionando como um inspirador da nação, ele funciona em sentido absolutamente contrário, mexendo com a nossa autoestima enquanto povo e destruindo todas as instituições e valores importantes numa república como a República Brasileira. Ele não está sozinho nessa empreitada. Talvez o Bolsonaro seja o governante mais despreparado e mais sem inteligência, no português claro, o mais burro colocado por uma elite empresarial, elite financeira, elite do agronegócio, uma elite fundiária para chefiar uma nação como a nação brasileira. E isso não é colocado para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro perceba quem é que está à frente do nosso país. As imagens não são colocadas em contraste, mostrando uma situação e mostrando onde o presidente está. Isso foi feito ao longo da pandemia inteira. A pandemia inteira as reportagens eram feitas, mas a responsabilidade do governante nunca era apontada, não se tinha uma equipe de jornalistas, de repórteres, o tempo todo questionando, especialistas analisando as suas falas. Reportagens sobre os pedidos de impeachment que se acumularam no Congresso Nacional, cobrança ao senhor Rodrigo Maia, ao senhor Arthur Lira, permanentemente, o que eles acham dos crimes que foram cometidos, né? E temos uma situação institucional onde o Ministério Público Federal ou a Procuradoria-Geral da República faz um verdadeiro muro de contenções, um muro da vergonha em relação aos crimes que o presidente da República comete e que não tem uma consequência instantânea. Talvez estejam todos esperando que o presidente caia, que o senhor Augusto Aras caia, para todos eles serem responsabilizados e as pessoas que estão ao seu redor. Gente, então vou mostrar para vocês algumas imagens aqui, a gente vai questionar, vai refletir junto, mas se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever também, a conhecer os nossos outros vídeos, até dar o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como vocês. E se eu pudesse pedir alguma coisa aqui, eu pediria que cada um conseguisse mais uma pessoa inscrita aqui para o nosso portal, para que em 2022 a gente amplifique ainda mais essas reflexões que a gente tem comungado, a gente tem compartilhado todos os dias aqui no nosso portal. Então vamos aqui aos temas de hoje. Eu tenho falado para vocês que a República Brasileira ela tem protegido a figura presidencial, né, através dos grandes veículos de comunicação, das instituições. Algumas imagens que contrastam esses dois Brasis que a gente está vencendo, um Brasil que come osso, que está passando fome, que está desempregado, um Brasil que está submerso, e a luxúria, o divertimento, o descaso, a cara de pau do presidente da República e das pessoas que estão no seu entorno. Eu digo cara de pau, já chamei o presidente de vagabundo, tecnicamente de vagabundo, porque ele está recebendo para não fazer absolutamente nada, ele está despachando, ele está sancionando a legislação brasileira, ele está conferindo ali que está trabalhando por um lado, quando por outro lado ele não está fazendo absolutamente nada, ele está governando pela internet, ou governando por procuração,
que é uma coisa absolutamente ilegal. Se ele quisesse tirar férias, ele poderia pedir licença, se licenciar do cargo, transmitir para o Mourão, enfim, ia gastar o dinheiro dele, ia para longe, ia ficar numa situação de privacidade, mas não, ele faz campanha o tempo todo. Alguém que está querendo descansar não faz o que ele está fazendo. Ele está trabalhando politicamente, ele está trabalhando eleitoralmente. Será que as autoridades não percebem isso, as autoridades eleitorais, as autoridades da República Brasileira? Então, a gente vê esse tipo de situação, a mulher do Bolsonaro, a filha, utilizando ali o jet ski, ou a moto aquática, né? Com colete escrito inspeção naval, enfim, coisas absolutamente irregulares que contrastam com as cenas do Brasil real que a gente está vendo agora. Pessoas que perderam seus entes queridos e que não tem como levar o corpo ali pelas ruas que estão alagadas. Então a gente vê essa situação absolutamente surreal, de barcos aqui com caixões, pessoas nessas circunstâncias, pessoas que estão com seus veículos, os seus bens materiais submersos, pessoas que perderam suas economias. E onde é que está o presidente no meio dessa história? Nesse capítulo de luxúria. Gente, o presidente da República, ele deve estar com uma situação muito séria, de repente a gente não está sabendo. Ele recebeu uma notícia de uma doença terminal muito grave, e ele está pressentindo que ele vai partir dessa para outra de um período mais breve do que se imagina, ou ele já foi avisado que depois que terminar o mandato dele, a vida dele vai ser uma catástrofe, ele vai terminar na cadeia, ele não vai ter nem mais um dia de paz, porque ele vai ter que ficar o tempo todo respondendo pelos crimes que cometeu por ação ou por omissão. Então ele está prevendo o fim do mundo para ele. E por conta disso ele se comporta como um adolescente translocado, e nem um adolescente translocado seria tão burro de imaginar que ninguém está observando esse tipo de situação. Ele sabe que está recebendo uma blindagem, porque os veículos de comunicação tinham que mostrar essas situações para contrastar, para mostrar para as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, se elas apoiam esse tipo de situação, se é certo isso que o presidente está fazendo, informar que ele está recebendo sem trabalhar, que ele está recebendo para fazer campanha política antecipada, que ele está recebendo para ficar tripudiando sobre o sofrimento das pessoas que perderam tudo. O que essas pessoas que perderam tudo, que estão num sufoco danado em várias partes do nosso país, o que elas diriam ao ver essa imagem? Essas imagens aqui vão ser mostradas, o presidente brincando de corredor de automóveis, fazendo acrobacias para uma militância que está ali ao redor dele. Vamos acompanhar aqui, gente. Eu vou mostrar essa imagem aqui. Vamos conferir se ela será mostrada logo mais nos telejornais. Vamos lá. E aí, tem um monte de gente que ainda fica gritando o mito. Eu fico pensando, se eu conversasse com uma dessas pessoas, se elas por acaso assistissem o nosso espaço aqui, eu perguntaria, vem cá, você acha certo esse tipo de situação? Porque se uma pessoa achar certo esse tipo de situação, de fato a gente está com um problema muito mais grave aqui no nosso país. A gente está com uma nação de dementes, uma nação de vigaristas, ou uma nação, melhor dizendo, repleta de dementes e de vigaristas. Nós temos aqui uma situação, uma doença que é muito mais grave do que a gente está imaginando. Essa doença, inclusive, foi colocada agora num filme, Não Olhe Para Cima, que muitas pessoas têm pedido comentários meus aqui. Eu assisti o filme, eu vou falar um pouco mais dele num programa especial, num papo especial, mas por hora eu só quero dizer para vocês que não me surpreendeu o que foi colocado no filme, no sentido de mostrar que nós temos sociedades adoecidas por conta do que circula nas redes, por conta dos grupos de teorias conspiratórias, que têm uma situação, uma função, né, melhor dizendo, porque eles ajudam a amortizar a sociedade fica repleta de problemas entre nós e a gente não percebe quem domina de fato as cordinhas do poder, quem manipula as cordinhas do poder. A gente fica numa briga de cá para lá, de lá para cá, achando que o inimigo está do lado, quando de fato quem controla essa situação inimiga está muito além ou está por trás dessas figuras, inclusive aqui no Brasil, estando atrás ou por trás dessa figura adolescente burra que é o presidente do nosso país. Os telejornais, eles fazem e os jornais, os grandes grupos de comunicação, eles usam uma técnica muito inteligente de engabelar
o cidadão, até o cidadão mais letrado, mais inteligente, mais antenado. Porque eu recebo muitos comentários aqui de pessoas que falam, mas a Globo News bate muito no Bolsonaro, o jornal Globo de vez em quando faz matéria contra o Bolsonaro. Sim, mas são veículos segmentados para pessoas segmentadas. A Globo News atinge 0,4% só de audiência na sua programação. Isso significa que alguns telejornais têm uma audiência muito residual para pessoas específicas, pessoas que têm o entendimento do que está acontecendo. E para essas pessoas eles não escondem, eles fazem uma cobertura mais crítica. E para o jornal impresso também, ou no jornal impresso, a gente tem esse tipo de situação também, onde eles fazem uma crítica, mas não é tão clara assim. Eles colocam a foto do Bolsonaro aqui na praia e embaixo colocam a foto aqui de uma pessoa passando um sufoco com água até o joelho na Bahia. Mas fica por isso, o jornal ele atinge um público muito segmentado e os grandes telejornais, o Jornal Nacional, o Jornal da Record, a Band News, da Bandeirantes, do SBT, que atingem no seu conjunto um grupo de pessoas muito maior, esses jornais não mostram essas cenas que provocariam essa reflexão crítica do cidadão comum. O cidadão que está sem entender do que está acontecendo no país. Essas imagens não são colocadas de uma forma contrastante para o cidadão, do tipo, olha, está vendo essa situação que nós estamos vendo? Entrevistar pessoas e depois colocar aonde está o presidente. O que se acha desse tipo de comportamento do presidente pela voz do Ministério Público, de parlamentares, de especialistas, de pessoas que cuidam da nossa cidadania, de historiadores, enfim, ou de cidadãos comuns. Se os cidadãos comuns acham isso certo, no meio de um país que está passando o que nós estamos passando, tem um presidente brincando de adolescente idiota, idiotizado, dando tchauzinho para as pessoas, fazendo acrobacia como se estivesse num circo. Aliás, se nós estivéssemos num circo, a gente se surpreenderia todos os dias com as acrobacias positivas, né? Dos ginastas, dos acrobatas ali. Enfim, a cada instante a gente teria um espetáculo. Aqui no Brasil nós estamos diante de um espetáculo do terror, onde ao invés de malabaristas nós temos palhaços e vigaristas misturados, a cada dia fazendo uma situação mais terrível contra o povo brasileiro do que a outra, mexendo com a nossa sanidade. Se pode servir para alguma coisa tudo isso que nós estamos vivenciando, e ainda bem que a gente tem esse nosso portal para levar esse tipo de reflexão, é que isso tudo, de uma forma muito antagônica, faz surgir no povo brasileiro, nas pessoas que não concordam com isso, que estão ficando cada vez mais irritadas e indignadas, uma esperança de que essa situação toda, ela será sepultada, ou ela será pelo menos exposta, isso não vai poder ser escondido ou protegido por muito tempo. Vai chegar agora, no ano de 2022, onde muitas dessas falas aqui que eu estou levando com vocês, elas chegarão em muitas pessoas. E outras pessoas com muito mais alcance, os políticos aí que vão disputar cargos eletivos, vão colocar também algumas questões como essa, e mais do que isso, as redes sociais, as pessoas que estão antenadas, estão engajadas aqui em ajudar que essa situação seja sepultada, essas pessoas também vão atuar de uma maneira muito efetiva também. Todos nós aqui temos esse dever, porque não é possível, gente. É uma situação, eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo o nosso papo agora, que você comunga desse tipo de sentimento. Você fica muito indignado, você fica muito revoltado e você fica com essa interrogação. Por que as coisas não mudam? Elas não mudam porque existem muitas estruturas que fazem com que elas não mudem. Como no tempo da escravidão, que se tinha ali, a elite tinha os seus capatazes, os seus capitães do mato, os seus lacaios, assim funciona a nossa república nos dias de hoje. Nós temos ali um lacaio mor, um capitão do mato mor que está governando o nosso país, mas que tem como única preocupação nesse momento apenas salvar a sua pele. Uma pessoa que está absolutamente alienada do que está acontecendo e quando tem algum tipo de informação age em sentido contrário, em total desprezo à vida humana, à saúde das pessoas, à República Brasileira, à humanidade e à sanidade mental, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Desculpem a veemência, mas esse é o nosso papel aqui. Eu vou aguardar qual será a cobertura que os telejornais farão hoje dessa patifaria, dessa ignorância
dessa monstruosidade contrastante com a realidade brasileira, para amanhã a gente voltar a falar aqui no nosso último papo do ano, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos seguir aqui no combate. Até lá, tchau!